A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 6, do versículo 45 a 52. Naquele tempo, depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, estamos nos lembrando de ontem, não foi isso? Nós refletimos sobre a multiplicação dos pães. Porque não é só distribuir dinheiro, bolsa, cesta, vale. Não é isso não. A gente tem que assumir com oração, com o Evangelho, com estudo, né? Com a fé, a situação do povo. Agora, vejam bem, por mais que se fale, a gente espera uma mudança. Mas essa mudança demora, porque já são mais de 2.000 anos que se prega para o mundo as verdades do Evangelho e nada quase mudou, porque aqui no Evangelho a gente viu o seguinte: Jesus andando sobre as águas. O que é isso? É que Deus tem o poder de dominar toda a natureza, todo o mundo, todo o universo. Esse é o sentido simbólico, o poder de Deus. E Jesus disse mais, porque eles estavam com medo, porque não tinham coragem também de fazer a mesma coisa. Eles estavam com medo e gritaram, mas Jesus se revelou. Coragem, sou eu. Quando diz sou eu no Evangelho, na boca de Jesus, é porque ele é Deus, é a definição de Deus. E não tenhais medo. Agora, o que é que estava faltando nesse povo? Mudar a sua mente, a sua mentalidade, a dureza do coração. Olha o que é que significa na Bíblia a dureza do coração. Indica, sabe o que? Indica falta de inteligência, de perspicácia, sensibilidade. Significa também estupidez, ignorância ou rudeza. Olha que coisas fortes, essas palavras são fortíssimas. Pois bem, precisamos mudar o coração, a nossa mente, o nosso sentimento, nos alimentar mais da palavra de Deus, fazer um transplante na nossa inteligência, colocar aquilo que foi revelado por Deus para clarear toda a nossa mente e todo o nosso ser e tudo aquilo que nos move para ajudar numa situação de maior significado para a vida das pessoas. Essa expressão dureza de coração refere-se além de ser aos discípulos
como neste caso aqui que a gente ouviu no Evangelho de hoje, mas também essa expressão é dirigida aos adversários de Jesus, começando pelo povo de Israel, os judeus que não aceitaram, e também os pagãos, aqueles que vivem na materialidade, vivem para este mundo, só pensam nas coisas, não se elevam para as coisas do alto, não pensam numa vida nova, revestida do Cristo que se manifestou. Nós estamos vivendo, a igreja escolheu uma semana para mostrar Jesus às nações como luz, como o caminho, verdade e vida, como Deus. Mesmo assim as pessoas não querem saber. Então, meus irmãos, rezemos pela conversão daqueles que são ainda ignorantes, que estão ainda na insensibilidade da vida. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e infundir em nossos corações aquela luz admirável que fizestes brilhar nos corações dos nossos pais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 6, do versículo 45 a 52. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.